Senhor Jesus. Hoje, segundo dia da Conferência Feminina Mulheres de Fé. Quero fazer uma oração para a gente estar abrindo essa noite de hoje. Mas antes eu quero dizer para você, mulher virtuosa, quem o acharás? O seu valor muito excede ao de finas joias. Provérbios 31, 10. Santo Deus de poder e de graça, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, graças te damos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor fez ontem, no primeiro dia da Conferência Feminina, Pai. Nós agradecemos, somos gratas, Pai, pelo dia de ontem, Pai. Pai, visita as minhas irmãs que estão aí do outro lado, assistindo, Pai, esta conferência, Pai. Que esse dia de hoje venha a ser, Pai, algo diferente na vida delas, Pai. Que elas possam sentir a Tua presença cada dia mais e se sentirem fortalecidas cada dia mais, Pai. Pai, nós te entregamos, Pai, esta noite nas Tuas mãos, Pai. Pai, reveste nossas vidas, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com Teu amor sobejante acima de qualquer situação. Guarda as vidas, Pai, dos preletores, Senhor, meu Deus, meu Pai, que tem com muito carinho, Pai, dedicado um tempo para com esta conferência. Nós te agradecemos pelas levitas, te agradecemos por todos que estão participando desta quarta conferência feminina Mulheres de Fé. Em nome de Jesus, amém. Meninas, eu quero convidar agora para deixar uma adoração para nós. A Daniela vai deixar um louvor para esta noite. Dani, por favor. Graça e paz em nome de Jesus. Meu nome é Daniela e para mim é uma imensa alegria participar dessa conferência de mulheres, Mulher de Fé. Eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu creio que assim como eu, você que está ouvindo, tem grandes promessas da parte do Senhor, mas essa é a maior das promessas, que nós um dia estaremos com o Senhor nosso Deus, e estaremos entrando nessa cidade, a cidade que Ele preparou após subir aos céus. Amém? Você que conhecer esse louvor, cante comigo. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não
Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe os seus muros, além do rio azul. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Deus seja louvado. Fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Boa noite novamente, irmãs. Sejam muito bem-vindas. Para nós é uma honra tê-las aqui conosco nesse segundo dia de conferência. Agora eu quero convidar a pastora Horacina, que tem uma mensagem para todas vocês. Pastora Horacina. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Chegou nossa conferência Mulheres de Fé. Fé, uma palavra tão pequena, mas tão poderosa. A fé agrada a Deus. A fé move as montanhas. A fé não está baseada no sentido. Se fosse assim, produziria incerteza, mas sim na palavra de Deus. O objeto de nossa fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 Coríntios 2:2. Mulheres no passado que na sua vida viveram histórias de fé. Esther, Sara, Ruth, Ana e Dorcas. Mas para este momento, Deus escolheu você para ser esta mulher de fé. Abraço a todos. Deus continue abençoando a vossa vida. Queridas, que alegria nesta noite de hoje receber a pastora Francine, que já tem estado conosco algumas vezes e ministrando a palavra de Deus. E hoje, não sendo diferente, ela está conosco aqui nessa quarta conferência feminina. Pastora Francine, por favor.
paz do Senhor, minhas irmãs. Eu quero aqui agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês uma palavra muito rápida. Quero agradecer a Deus e ao apóstolo Cleiton, a missionária Sônia, pelo convite. E o Senhor moveu uma mensagem aqui em meu coração, que está em Atos capítulo 12. Somente o versículo 5 diz: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração tem poder de fazer aquilo que nós não temos poder para fazer. A oração chega em lugares que a gente não tem como chegar. A oração, ela faz a gente ser o que a gente não seria, faz a gente ter o que a gente não teria, faz a gente alcançar lugares que a gente nunca alcançaria. A oração tem muito poder. A Bíblia vai dizer que a igreja primitiva de Atos, a igreja do primeiro século, estava passando por um momento de muitas perseguições. Herodes vai estender as mãos sobre Tiago, vai o matar, e vendo que a sua atitude é honrada, louvada pelo próprio povo judeu, então ele manda prender a Pedro, para que viesse matar a Pedro depois da Páscoa. A igreja de Atos já havia morrido, é o mesmo que dizer que a igreja não orava pela vida do irmão Tiago. Por algumas razões, a igreja vai orar mais intensamente pela vida de Pedro. Primeiro, porque Pedro é o líder principal da igreja de Atos. Segundo, quando temos empatia por alguém, intimidade com alguém, a nossa oração será muito mais intensa por aqueles que estão perto do que por aqueles que estão longe. Terceiro, a igreja havia percebido que Herodes não estava mais no campo da ameaça. Ele agora deu ordem e matou. Mas o que eu glorifico a Deus, tem um louvor que diz que ainda há esperança para a árvore cortada, é que quem dá a última palavra é Deus. Porque Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para ser recebido em glória. Tem muito soldado bom que o Senhor está levando. Mas eu quero que você entenda e que você não tenha medo dessa pandemia, medo desse vírus, porque só morre se Deus disser que vai. Nem pandemia, nem enfermidade, nem depressão, nem câncer, nem obra de macumbaria, nem feitiçaria. Nada pode te matar se Deus disser que você vai viver. A Bíblia, aleluia, está dizendo que Pedro está guardado. Pedro está guardado, não vai morrer, Pedro está guardado. Foram necessários 16 homens para guardar o irmão Pedro. Porque quem é cheio do Espírito Santo é perigoso, aleluia. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, nós carregamos a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus, por onde passa as portas se abrem. A Bíblia vai dizer que Pedro confiava tanto no Senhor, e a igreja de Atos, ela era assim, ela queria estar aonde Jesus estivesse. Eles não tinham medo de morrer. Pedro está dentro da prisão, e enquanto Pedro está preso, a Bíblia diz que ele dorme. Quem é que dorme dentro de uma prisão de segurança máxima? Alguém que confia nas promessas de Deus. A Bíblia diz: deitei, dormi, acordei, levantei, porque o Senhor me sustentou. O que nos faz ter certeza disso é a oração. A oração é importante na nossa vida. A oração, ela não é recurso para gente desesperada. Agora tem um monte de gente desesperada orando, mas a oração é a primeira opção de um dependente. Quem vive vida de oração, vive vida de dependência. Pedro dependia totalmente de Deus, então ele descansa. Ele sabe que isso vai passar. E nós precisamos ter essa certeza, irmãs, de que isso vai passar e que o nome do Senhor será glorificado. Não é para a morte, mas é para a vida. E aí a Bíblia diz que quando o anjo desce na cela, ele diz, o anjo toca no ombro de Pedro e diz para ele se levantar. Então a ordem de Deus para a sua vida hoje é: se levante. No meio do caos, no meio da pandemia, no meio dessas mortes, num cenário de dor, você precisa se levantar. Mas, missionária, eu não estou bem para me levantar. Eu não estou bem, eu perdi meu emprego, meu esposo está enfermo, eu passei por esse processo do Covid. Familiares, alguém você pode ter perdido e você está abalado, você está abalada. Mas eu quero que você entenda que servir ao Senhor, mesmo não estando bem, abre porta. Porque servir ao Senhor é decisão. Servir ao Senhor não está atrelado à emoção. Eu não estou bem para louvar, eu não estou bem para cantar, eu não estou bem para ir à igreja. Você precisa ficar bem. Enquanto você vai, Deus vai te renovando, vai te levantando, vai te estruturando. E isso é bíblico. A Bíblia diz que Deus diz a Elias: Elias, o ribeiro secou.
mas o que você precisa já está ordenado, vai para Sarepta. E quando Elias chega em Sarepta, ele vai encontrar uma viúva, e a Bíblia diz, você vai até lá porque tem uma viúva que vai te sustentar. Quando Elias chega lá, ele chega um dia antes que antecede a morte daquela viúva. Ela está para morrer, ela está pegando um graveto para fazer um bocado de comida, ela, o seu filho comer e eles morrerem. Ou seja, quem está para morrer está emocionalmente abalado. Aquela mulher estava emocionalmente abalada, ela estava vivendo uma realidade como nós hoje. A realidade dela era comer e morrer, ela não tinha mais comida, ela não tinha mais como sobreviver, era um caos. Só que a Bíblia diz que ela ouve a palavra do profeta. E quando o profeta diz para ela, dá primeiro para mim, irmão, aleluia, quando ela dá primeiro para ele, o profeta vira para ela e diz, não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Então se levanta. A minha palavra hoje para você é, se levanta. Um cenário que nós estamos vivendo de prisão, né? Muitos têm que ficar em casa, muitos são grupo de risco, mas mesmo aí dentro da sua casa, Deus está dizendo, se levanta. Você carrega a presença de Deus. Quando Pedro entendeu que ele tinha a presença de Deus, ele se levantou e a Bíblia diz que os portões de ferro se abriram. Então se levanta, minha irmã. Essa é a minha palavra, né? Crendo que tudo isso vai passar. E se não passar agora, e se ainda demorar, nós estamos aqui firmes na presença do Senhor. E você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Se levanta. Mesmo não estando bem, se levanta. Porque não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Se você soubesse o poder que tem tua palavra, não diria que já está tudo perdido, não diria não. Se você soubesse o poder que tem o joelho no chão, move o céu, move a montanha a seu favor, luz na escuridão. Deus deixou as armas pra você lutar. Acredite, vai acontecer. O segredo está em orar e profetizar. Só Deus pode te surpreender. Profetiza a bênção dentro da sua casa. Sua fé vai te fazer vencer. Profetiza a bênção em tudo que é seu. Nada vai poder tocar você. Profetiza a bênção onde estiver. Nada abala uma mulher de fé. Profetiza, profetiza. Deus deixou as armas pra você lutar. Acredite, vai acontecer. O segredo está em orar e profetizar. Só Deus pode te surpreender. Profetiza a bênção dentro da tua casa. Sua fé vai te fazer vencer. Profetiza a bênção em tudo que é seu. Nada vai poder tocar você. Profetiza a bênção onde estiver. Nada abala uma mulher de fé. Profetiza, profetiza. Profetiza sobre os teus sonhos. Profetiza sobre os teus projetos. Profetiza sobre a tua casa, a tua família. Não desista, prossiga, persista, porque a vitória é tua. Profetiza a bênção dentro da sua casa.
sua fé vai te fazer vencer. Profetiza a bênção em tudo que é seu. Nada vai poder tocar você. Profetiza a bênção onde estiver. Nada abala uma mulher de fé. Profetiza, profetiza. Com muito carinho que nós queremos convidar a pastora Kátia Baker para deixar a ministração dessa noite de hoje. Abra o seu coração, irmã. Deixa Deus falar com você no profundo e no oculto, através da mensagem de hoje. Por favor, pastora Kátia Baker. Shalom, shalom, shalom. Que bom estar com você por mais um congresso de mulheres da Torre Forte. Que bênção, que gostoso estar ao redor da presença do amado, junto com você, recebendo do alto mais um ano de milagre, mais um ano de promessa do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor, a nossa rocha, bendito seja o Senhor, a nossa Torre Forte, na qual nós nos acolhemos e estamos seguras. Aleluia, glória a Deus. Busquei a face do Senhor para estar aqui agora falando com você, compartilhando, porque sem Ele nada podemos fazer. E eu perguntei a Deus o que o Senhor tem para falar conosco neste congresso com um tema tão glorioso que é esse Mulheres de Fé. E ao perguntar para o Senhor o que Ele tinha para nós neste ano, nesse tempo, com esse tema tão maravilhoso, tão forte, não é? E o Senhor me fez pensar que mulheres de fé são feitas de fé. Mulheres de fé são feitas de fé. Então eu quero, nessa hora, debaixo da cobertura do Senhor, da unção do amado, quero compartilhar com você, caminhar um pouquinho nas Escrituras e falar um pouquinho da nossa constituição no Senhor. Mulheres de fé são feitas de fé. E quando nós pensamos, não é, que somos feitas de fé, essa é a nossa constituição, nós fomos geradas por fé. Então, antes de pensarmos em fazer e acontecer, antes de pensarmos em como serão as nossas obras, o que nós temos que fazer, como lidar com o nosso dia a dia, nós temos que sempre lembrar da nossa constituição. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e vai fazer grandes proezas. Quando nós conhecemos o Senhor também se revela para nós e Ele vai contar para a gente quem nós somos nele. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nos conheceremos no amado. Quando Pedro disse para Jesus, debaixo de uma direção do Pai, quem era Jesus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? E quando Pedro disse isso, Jesus Cristo também revelou a identidade dele, que ele não era simplesmente o filho de Jonas, mas ele era uma pedra, ele era uma pedra viva. E Pedro recebeu essa revelação e também foi lá e escreveu em sua carta para você e para mim: vós também sois pedras vivas. Então, é muito importante sabermos quem nós somos. Então, mulheres de fé são feitas de fé. Vamos lá na palavra de Deus comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. E poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é,
para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nele nós nos gloriamos, nós somos feitura sua, nós fomos compradas pelo Senhor. Nós sabemos exatamente quem nós éramos quando fomos chamadas por Ele. Mas João fala disso também. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí, João continua dizendo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascemos de Deus, fomos geradas pela palavra, fomos geradas pela palavra viva. Como João mesmo disse, a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. Nós fomos gerados segundo a semente bendita. Essa é a nossa constituição. Então, hoje, nós temos esse grande desafio de não simplesmente ir e guerrear e vencer grandes batalhas, mas o nosso desafio nesse dia que o Senhor está nos chamando, se levante para crer em quem você é, se levante para conhecer a tua constituição, se levante para saber do que você foi feita. E você foi feita de fé, você foi feita da palavra de Deus, você foi gerada por Jesus Cristo, a semente bendita de Deus enviada na terra. Então essa é a tua constituição, essa é você, é assim que você foi feita de fé. Quando nós pensamos nisso, nós tiramos um peso dos nossos ombros, porque muitas vezes nós tentamos carregar o mundo nas costas, mas quando nós entendemos que não tem nada a ver conosco, como Paulo disse, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, nós temos a condição de nos gloriar nele, porque nós somos feitura dele. Ele nos gerou, a nossa identidade está dentro dele. Nós fomos gerados naquele dia. Ele foi para aquele madeiro, ele pagou um preço enorme. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele enviou para nós o seu Espírito Santo. Fomos geradas nele, nascemos de novo, não por vontade humana, mas pela palavra do Deus vivo. Quando nós pensamos nessa constituição, seria mais ou menos quando a gente olha para uma árvore frutífera. Olhamos para uma árvore, né, um pé de abacate, por exemplo, e aí você vai lá e você não se assusta ao chegar diante de um pé de abacate e ver lá um abacate, né? Porque essa é a espécie, essa é assim, para isso aquela árvore foi plantada, tinha dentro dessa semente o potencial de gerar, né, de criar, de trazer para a vida vários abacates. E você foi gerada pela palavra do Deus vivo, você foi gerada nele. Então, mulheres de fé são feitas de fé. Agora que sabemos a nossa constituição, as mulheres de fé são fundamentadas, são alicerçadas naquele que as gerou. Abre lá comigo em 1 Coríntios novamente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Assim o apóstolo Paulo chega para a igreja em Corinto e ele estava determinado a não trazer palavras persuasivas, ele estava ali determinado a não saber outra coisa entre eles a não ser Jesus Cristo e ele crucificado.
Apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado de não trazer ali para eles simplesmente um belo discurso, mas ele estava ali e permitindo que a semente na qual ele foi gerado, a semente na qual ele nasceu de novo, o poder do Espírito Santo pudesse ser demonstrado. Ele chega ali com temor, com tremor, com fraqueza, mas ele estava ali mostrando que o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Ele não estava se fortalecendo nele mesmo. Ele não estava ali com um belo discurso. Através desse discurso eles vão me receber, através desse discurso eles vão me ouvir. Não, ele estava ali debaixo, crendo naquele por qual ele foi gerado. A base dele estava em Jesus Cristo. E dessa mesma forma, quando ele chega na igreja de Corinto, ele está aí então liberando essa mesma fé, essa mesma base, esse mesmo fundamento. E eu quero dizer para você hoje, mulheres de fé são feitas de fé. Mulheres que são feitas de fé têm o seu fundamento, têm a sua base em nenhum outro lugar a não ser Jesus Cristo e ele crucificado. Loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas poder de Deus para aquele que crê. Sabedoria de Deus para aquele que crê. Assim é você. Nós estamos num mundo em que todas as coisas estão sendo abaladas. Nada do que pode ser abalado está deixando de ser. Tudo está sendo abalado. Mas mulheres de fé são estabelecidas no fundamento que não muda. Céus e terra podem passar, mas a palavra do Deus vivo permanece para sempre. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com ser forte, não tem nada a ver com estar passando um momento de bonança, não tem nada a ver também com estar passando um momento de guerra, não tem nada a ver com estar enfrentando uma crise, mas tem tudo a ver com o fundamento. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo se entregou por nós e naquela cruz ele pagou o preço para nos tornar filhos de Deus. Então nós recebemos isso, nós caminhamos dentro disso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí, as mulheres que são fundamentadas em Jesus Cristo, essas perseveram, porque fiel é o que prometeu, o qual também fará. Se você é gerada de fé, você é constituída, você foi feita de fé, a tua base está em Jesus Cristo, não está nos teus dons, nos teus talentos, na tua responsabilidade, no teu caráter, mas está em Jesus Cristo. Este é o fundamento que te mantém em pé, mesmo em tempo de calamidade. É este fundamento que te mantém com a fonte de água viva, mesmo estando passando no meio do deserto, mesmo em tempos de fraqueza. É este fundamento que te mantém na fortaleza, na torre forte. Então, essas mulheres que são fundamentadas em Jesus Cristo, elas perseveram. A perseverança é muito importante porque não adianta simplesmente começar.
nós temos que concluir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que criou você e ele estabeleceu na criação o teu destino. Está dentro dele o teu futuro e o teu futuro é glorioso nele. Está dentro dele o teu presente e o teu presente é glorioso nele. Está dentro dele o teu passado. Muitas vezes nós estamos carregando um passado que não nos pertence mais. O nosso passado deve ser para nós o dia em que nós nascemos de novo. Tudo começou ali, no dia que nascemos de novo. Não carregue mais o passado da velha criatura, mas carregue o passado da nova criatura, daquele dia que você nasceu. E quando nós estabelecemos isso como verdade na nossa vida, o nosso presente e futuro podem ser marcados pelo céu o tempo todo. Então, mulheres fundamentadas em Jesus perseveram, porque fiel é aquele que prometeu. E aí, vamos lá comigo nessa hora em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Perseverar onde? Perseverar como? Mulheres fundamentadas em Jesus perseveram na comunhão com os que creem. Capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos chegando na reta final, nós estamos chegando no grande dia do Senhor. E é muito importante nessa hora que nós comecemos, nós perseveramos. É muito importante que perseveremos na comunhão como igreja. Comungue com aquele que crê em Jesus Cristo. Compartilhe a tua fé. Muitas vezes você está passando por situações difíceis. A perseverança, ela vai te conduzir a estar em comunhão com outras pessoas que creem no Senhor também. E aí, no momento da tua fraqueza, você vai ouvir o outro dizendo um testemunho de Jesus Cristo. E se ele fez na vida de um, ele faz na vida do outro, ele faz na vida do outro, ele faz na vida do outro. Isso é testemunho de Jesus. A vida de Jesus Cristo é liberada através do corpo. Então, persevere na comunhão como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se intimide. A palavra de Deus está dizendo exatamente o contrário do que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo nesta hora não se congregue, o mundo está dizendo nesta hora se isole, mas a palavra de Deus está dizendo procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. E estamos vendo que o dia está se aproximando, o dia do Senhor está se aproximando, é hora de congregarmos, é hora de perseverar na comunhão com os santos. A mulher que é fundamentada em Jesus, ela mantém o fervor do primeiro encontro com Jesus. Esse fervor não pode sair do nosso coração. Esse fervor precisa ser cada vez mais nutrido. Então, está lá em Hebreus capítulo 10 também, versículo 32, diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Glória ao nome do Senhor, porque sabíamos disso. Ele está dizendo, vocês enfrentaram grandes problemas, grandes aflições, grandes tribulações. Vocês até tiveram perdas, mas não se incomodaram, não pararam por causa delas, porque vocês sabiam o que vocês tinham em Deus era muito maior do que aquelas coisas que são temporárias. Então, em nome de Jesus, guarda isso. Lembre-se dos primeiros dias.
que você foi iluminado pela luz do Senhor. Lembre-se do fervor, lembre-se daquele dia que você teve um encontro com Jesus, que nada mais tinha importância, que nenhum outro brilho era maior do que o brilho de Jesus. Nenhum outro problema podia ofuscar ou apagar a alegria do Espírito Santo que encheu o teu coração, a alegria da tua salvação. A mulher fundamentada em Jesus, ela persevera no fervor do primeiro encontro. Sabendo disso, então, não abra mão da tua confiança, porque ela tem uma rica recompensa. Não pare no meio do caminho. A mulher fundamentada, ela vai até o final. A mulher fundamentada, ela não deixa quem está do lado parar. Ela vai ser porta-voz de Deus, ela vai ser boca de Deus na vida de outras. Ela vai fortalecer, ela vai ser a encorajadora na vida de outros, porque ela tem recebido constantemente coragem do Deus Altíssimo. Não quer dizer que ela não vai chorar, não quer dizer que ela não vai passar por situações adversas, não quer dizer que ela não vai passar por momentos realmente difíceis e pesados, mas essa mulher, ela carrega uma semente bendita, ela sabe que existe algo dentro dela que é muito mais forte do que todas as coisas que estão neste mundo, porque o Senhor é muito mais poderoso do que o bramido das fortes águas. Essa mulher, ela persevera dessa forma. Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não perca a tua confiança, segura a tua confiança. Lembra, é assim que você foi feita. Mulheres de fé são feitas de fé. Eu estava ouvindo Deus a respeito desse congresso. E um dos versículos também que veio no meu coração foi lá Jeremias 6, versículo 16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho e sigam-no, e acharão descanso. A mulher feita de fé, ela vai buscar os testemunhos anteriores, ela vai buscar por aquele caminho antigo, o caminho que é o caminho bom, o caminho que levou outros a chegarem no seu destino. Essa mulher é uma mulher de registros, essa mulher é a mulher que traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Essa mulher não está dependendo das informações da mídia, ela não está dependendo das coisas que estão acontecendo ao redor, mas ela está dependendo de uma nuvem de testemunhas que já viveram, já passaram, já testaram, já provaram a palavra, já provaram e desfrutaram da bondade do Senhor, não só nesta terra, mas na vindoura, nos céus com o Senhor. Estão nos aguardando, porque temos diante de nós uma grande corrida, temos diante de nós uma grande carreira, que é a carreira da fé, pela qual nós fomos geradas. Então, nas encruzilhadas, quando as circunstâncias te forem apresentadas, nas dificuldades, quando você chega naquele lugar, naquela situação em que você vai ter que novamente escolher, será que eu vou continuar pela minha constituição ou eu vou agir pela incredulidade? Eu vou andar por aquilo que o Senhor está vendo ou eu vou andar por aquilo que eu estou vendo? O que eu vou fazer diante disso? Quando você pensar em olhar para a direita ou para a esquerda, ouça a voz que dirá para você: este é o caminho, continua nele, persevera nele. Essa mulher gerada pela fé, ela vence pela sua própria constituição, ela vence segundo a semente que a gerou.
Você foi constituída de certeza, você foi constituída de convicção, você foi constituída de prova para a esperança que há no teu coração. Nós temos lá em Hebreus capítulo 11 uma galeria dos heróis da fé. Essa é a nuvem de testemunhas que está sobre a tua vida. Palavra que foi provada, palavra que passou pelo fogo, palavra que passou por tantas aflições, tanto tempo, palavra que foi gerada, palavra que foi gerada por Deus desde a antiguidade. Ele já disse que da semente da mulher ele iria levantar aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a tua constituição. Procure pelos caminhos antigos, procure pelo caminho bom. Continue, persevere, você tem respaldo. Mulheres de fé são feitas de fé. E assim, quando nós entendemos isso, o Senhor está aqui dizendo para nós, através do escritor de Hebreus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O Senhor tem um galardão para a tua fé. O Senhor tem um galardão. Não adiantaria nada ser uma mulher guerreira. Não adiantaria nada enfrentar grandes problemas se você não estivesse com a perseverança para receber da mão de Deus o que Ele te prometeu. Não adianta nada estar na guerra se nós não tivermos a convicção de quem nós somos, por quem nós fomos chamados, quem nos constituiu e para onde estamos indo. Nessa hora, ouça o que o escritor de Hebreus diz e receba isso, você mulher que está acostumada com receita. Você sabe que se nós seguirmos uma receita que é boa, que nós já sabemos o que vai dar se nós seguirmos ao pé da letra, nós nem pensamos em querer mudar. Nós queremos aquilo que nós vimos. O resultado, ele está totalmente atrelado no como vamos fazer essa receita, como vamos executar essa receita. E eu quero deixar, para finalizar esse tempo com você, eu quero te dar uma receita que o escritor de Hebreus deixou para nós. E está escrito aqui: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Mulheres de fé, não se cansem nem desanimem. Coloque os teus olhos em Jesus, o autor e o consumador. Ele começou, ele vai completar a obra na tua vida e através da tua vida. Pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou morte de cruz. E tendo feito a vontade de Deus, Pai, ele recebeu tudo aquilo que o Pai prometeu. Ele recebeu do Pai a promessa cumprida de que você fosse gerada pela semente bendita dele mesmo. Ele conseguiu essa vitória e porque ele venceu, você também vai vencer, porque a tua constituição é a mesma dele. Deus te abençoe, continue na torre forte, que é o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Alegria, irmãs. Estou imensamente feliz pela sua presença aí do outro lado. Para nós, tudo isso é muito novo. É um veículo novo
para o departamento de mulheres, mas o Senhor tem nos capacitado para isso. Obrigada a todos que colaboraram para que a gente pudesse transmitir essa conferência para vocês. Amadas, hoje está encerrando aqui a conferência online, mas amanhã, às 14 horas, aqui na Torre Forte sede, nós teremos um encerramento presencial. A amada que puder estar aqui conosco, venha, tome seus devidos cuidados, venha com a sua máscara, traga o seu óculos gel particular, mas estaremos aqui para recebê-la. Sentiremos-nos muito honrada com a presença de vocês aqui amanhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Nesses 2 dias, nós agradecemos diante da presença do Senhor em primeiro lugar. Santo Deus de poder e de graça, Pai, nós te louvamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por cada irmã, Senhor, meu Deus, que está aí do outro lado, ouvindo, Pai, essas ministrações, o louvor que foram ministrados nesses dias aqui. Nós te somos gratas, Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, uma cobertura especial para a vida de cada uma, Senhor, meu Deus, meu Pai. O Senhor venha guardar aquela que puder estar aqui amanhã, Senhor, meu Deus, meu Pai. Traga debaixo da tua graça, da tua misericórdia, para que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, juntas fazer o encerramento desta conferência. Mulheres de fé. Deus abençoe a sua vida, uma linda noite e um bom descanso.